É fácil pensar que com os grandes avanços feitos em compreender e explorar a eletricidade, tenha sobrado pouco para aprender. Mas não é assim. Por exemplo, fazer circuitos cada vez menores implica que uma característica da eletricidade, conhecida por mais de um século, se tornou cada vez mais problemática: a resistência. O chip de computador deve ser constantemente resfriado. Se tirarmos a ventoinha, é isso que acontece. Está disparando. 100, 120, 130 graus. 200 graus e apagou. Apenas alguns segundos e o chip ficou cozido. Como os elétrons circulam pelo chip, eles não se mexem livremente. Eles batem nos átomos de silício. E a energia perdida pelos elétrons produz calor. Às vezes, isso é útil. Inventores criaram aquecedores elétricos e fornos. E sempre que havia brilho incandescente, nascia uma lâmpada. Mas resistência em aparelhos eletrônicos e linhas de força desperdiça muita energia. E é um grande problema. Acredita-se que a resistência desperdiça até 20% de toda a eletricidade gerada. É um dos maiores problemas dos tempos modernos. E a busca para solucionar o problema da resistência continua. O que entendemos como temperatura é, na verdade, quantos átomos vibram em um material. Se os átomos vibram, então é mais provável que os elétrons circulando batam neles. Então, quanto mais quente o material, maior é a resistência elétrica. E quanto mais frio, menor é a resistência. Mas o que acontece se resfriar muito, perto de zero absoluto? Menos 273 graus centígrados. Bom, a zero absoluto não tem calor nenhum. Então os átomos não se movem. O que acontece então à corrente de eletricidade, aos elétrons? Com um aparelho especial chamado criostato, que resfria perto do zero absoluto, é possível descobrir. Dentro desse criostato, na bobina, tem mercúrio, o famoso metal líquido que é parte de circuitos elétricos. Este equipamento aqui mede a resistência do mercúrio. Mas veja o que acontece quando desço o mercúrio para a parte mais fria do criostato. Aí está. A resistência caiu para zero. O mercúrio, como outras substâncias conhecidas, tem a propriedade de se tornar um supercondutor e não apresentar resistência nenhuma ao fluxo de eletricidade. Mas isso só funciona quando os materiais estão muito frios. Se pudéssemos usar um material supercondutor nas linhas de força e aparelhos eletrônicos, evitaríamos perder nossa preciosa energia elétrica para a resistência. O problema aqui era que os supercondutores tinham que ficar em temperaturas muito baixas. Então, em 1986, fizeram uma descoberta. Em um pequeno laboratório perto de Zurique, Suíça, físicos da IBM acharam condutividade em uma nova classe de materiais que está sendo considerada uma das descobertas científicas mais importantes em décadas. Este é um bloco do mesmo material dos pesquisadores na Suíça. Não parece nada demais, mas quando o resfriamos com nitrogênio líquido, algo especial acontece. Ele se torna um supercondutor. Como a eletricidade e o magnetismo estão intimamente conectados, isso lhe garante propriedades magnéticas igualmente incríveis. Este ímã está suspenso, levitando sobre o supercondutor. E a boa notícia é que mesmo frio,
este material está bem acima de zero absoluto. Estes campos magnéticos são tão fortes que, além de aguentar o peso deste ímã, também devem aguentar o meu peso. Eu vou levitar. É uma sensação muito esquisita. Quando este material foi descoberto em 86, foi uma revolução. Além de ninguém o considerar como supercondutor, ele o era a uma temperatura muito maior do que se achava possível. Estamos muito perto de ter supercondutores à temperatura ambiente. Ainda não chegamos lá, mas um dia encontraremos um novo material e o usaremos nos equipamentos eletrônicos para construir um mundo melhor, mais barato e sustentável. Os materiais produzidos hoje com essa propriedade funcionam na temperatura do seu freezer. Mas os teóricos não conseguem explicar esses supercondutores. E sem compreender exatamente, os cientistas são muitas vezes guiados, tanto pela sorte quanto pelo conhecimento científico.